Irmãos e queridas irmãs, não só de pão vive o homem, mas sim da palavra de Deus. Foi assim que o Senhor Jesus falou, né? Não só de pão vive o homem, mas sim da palavra de Deus. Queridos irmãos, eu na madrugada de quarta-feira, na oração da madrugada lá na igreja, que eu faço todas as quarta-feiras, era por volta de meia-noite e meia, eu sentei lá no final da igreja, na ponta, no meio do corredor, né? E eu conversei com o Senhor Jesus. E lá eu olhava todo como é a igreja, uma igreja linda, maravilhosa. Eu via o teto, eu via o altar, eu via os bancos. E eu conversando com o Senhor Jesus, e me dá sempre uma tristeza, sabe, queridos irmãos? Uma tristeza. Eu teria que ter alegria, mas me dá uma tristeza. E por que me dá uma tristeza? Porque nesses 3 anos de Igreja Santuário do Espírito Santo, muitas pessoas já passaram por lá. Muitas pessoas. Alguns se tornaram discípulos do Senhor. Alguns foram batizados com o Espírito Santo. E por um determinado momento, por um determinado tempo, eles permaneceram na igreja, na casa do Senhor. Até me auxiliando até em orações. E por cada um com os seus motivos, eles foram saindo e foram se afastando da casa do Senhor. E hoje não estão indo mais lá. Outros vieram e assim vai sendo, vão saindo, vão chegando. Tá? E isso me dá uma tristeza, porque eu vejo que muitas pessoas que eu tanto gosto, que eu tanto gostei e gosto, se afastaram dali. Talvez foram para outra igreja, talvez nem foram para nenhuma igreja, mas saíram dali. E muitos de vocês, queridos irmãos, que também assistem o programa pela Rádio Serrana, são 7 anos já, muitos de vocês já desistiram dessa caminhada. É lógico, vocês estão ouvindo, não foi vocês que desistiram, mas muitos já desistiram, muitos já deixaram de me seguir, e outros estão vindo seguir. Isso também está acontecendo também lá no Facebook, nos meios de comunicação da internet. Eu tinha, no começo, muitas pessoas que me seguiam, e depois, foram alguns meses, depois elas foram saindo, e outras aparecendo. E isso tudo, queridos, me dá uma tristeza. Então eu conversei com o meu Senhor Jesus, nessa madrugada de quarta-feira, e eu falava com ele o seguinte, queridos irmãos, se eu aqui estava errado, se eu estava errado da forma que eu conduzo, da forma que eu ensino, da forma que eu falo, da forma que eu prego, queridos irmãos, porque eu sou extremamente um homem de Deus. E eu sigo a palavra como ela é. Eu não distorço a palavra de Deus. E uma das coisas, uma missão que o Senhor Jesus me deu, foi idolatria. Pregar sobre idolatria. E um dos meus mundos é o mundo católico. Por sinal, a grande maioria são os católicos que me acompanham. E nessa caminhada, muitos dos católicos que me ouviam, que gostavam do que eu pregava, deixaram de me acompanhar, porque eu comecei a mostrar que Deus não aceita a idolatria, a adoração aos ídolos, às imagens, aos santos, às santas. Então eu comecei a mostrar para essas pessoas, para vocês, né, que Deus não aceita a idolatria, que nós devemos abandonar todo e qualquer tipo de idolatria. Então eu falei, Senhor, conversando com o Senhor Jesus lá na igreja, na madrugada, eu falei, Senhor, eu queria lhe fazer 2 perguntas, Senhor. Eu gostaria que o Senhor me respondesse, Senhor, de uma forma diferente, de uma palavra diferente, queridos irmãos, querido Senhor Jesus, porque toda vez que o Senhor me dá uma palavra diferente, eu sei que é o Senhor que está me falando. Eu sei que é o Espírito Santo que está mostrando para mim esta palavra. Então eu não tenho esse risco de me confundir da minha palavra, da minha interpretação. Por isso eu desejo do Senhor uma palavra diferente, Senhor. Senhor, os meus irmãos estão deixando de seguir a Igreja Santuário do Espírito Santo, tanto daqui na igreja como nos meios de comunicação. É por minha causa, Senhor. É porque eu estou errado. É porque eu sou aquele pastor, às vezes, severo na palavra, duro na palavra, que às vezes eu falo a verdade, que às vezes eu repreendo. Senhor, é porque eu fico falando sobre idolatria? São por isso, Senhor, que as pessoas estão se afastando? É porque eu estou errado, Senhor? Eu estou conduzindo de uma forma errada?
Senhor, se eu estiver conduzindo de uma forma errada, me dá uma palavra, assim, uma palavra diferente, para que eu possa corrigir meu erro, Senhor, para que eu possa andar nos teus caminhos, Senhor. Foi assim que eu fiz a primeira pergunta para ele, queridos irmãos. E na segunda eu disse assim: Senhor, mas se eu estiver pregando da forma que o Senhor deseja, a forma correta, Senhor, e os meus irmãos, Senhor, estão se afastando, Senhor, não porque eu estou pregando, ou sim porque eu estou pregando, mas porque eu estou pregando a verdade e eles estão se afastando, Senhor, o Senhor me dá também esta palavra, Senhor, para que eu tenha esse entendimento, esse conhecimento. E foi assim, queridos irmãos, que eu tive a conversa com o meu Senhor Jesus, com o nosso Senhor Jesus. E aí eu fui lá para o altar e comecei a interceder em oração para todas aquelas pessoas que pediram a oração através do Facebook, até mesmo do meu celular, e também eu peço também para as pessoas que frequentam a igreja. Queridos irmãos, conforme eu conversava com o Espírito Santo, ali em oração, intercedendo, o Espírito Santo me colocou na minha boca uma palavra, e a palavra foi assim: endireitai as veredas. Endireitai as veredas. E essa palavra ficou para mim, sabe, queridos irmãos? Endireitai as veredas. Ao terminar a oração, eu voltei para casa e cheguei lá no meu quarto, abri o computador e antes mesmo de eu fazer a pergunta endireitai as veredas, o Senhor já tinha me revelado toda a frase, toda a mensagem. E qual é a frase? Vós que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Vós que clama no deserto, preparai, endireitai as veredas para o Senhor. Ou seja, queridos irmãos, o Espírito Santo está mostrando para mim, queridos irmãos, aquilo que veio para o profeta João Batista, que desde lá do Antigo Testamento estava escrito em vós que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. João Batista veio exatamente para quê? Para pregar a palavra, mostrar que as pessoas estavam erradas, que as pessoas tinham que se converter porque elas estavam no erro e no pecado. Preparando essas pessoas a conversão para a vinda do Senhor Jesus. Aquele que veio, que batiza com fogo com o Espírito Santo. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo me mostra de uma coisa para mim. Ele me dá uma palavra da pergunta que eu fiz ao meu Senhor Jesus. Tá? Senhor, sou eu que estou errado? Eu devo parar de falar sobre idolatria? Senhor, eu estou conduzindo errado a tua palavra? Por isso meus irmãos estão se afastando da casa do Senhor? Não, o Senhor diz o contrário. Preparai o caminho para o Senhor, endireitai as veredas. Ele quer que eu continue pregando, que nem João Batista pregava. Continue pregando, continue falando sobre idolatria, continue mostrando que as pessoas estão erradas nos seus erros, nos seus pecados. Por quê? Porque está próximo a vinda do Senhor. Muitos de nós estamos aqui na terra hoje pregando o Evangelho, o puro e verdadeiro Evangelho, mas de uma forma, não só passar a mão na cabeça de vocês, mostrando a esperança que vocês têm, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus perdoa. Não é só isso não, queridos irmãos. O Senhor Jesus também, ele nos diz, lá em Apocalipse de João, eu amo, eu educo e repreendo aqueles que eu amo, diz o Senhor Jesus. Eu educo e repreendo aqueles que eu amo. Então, esse homem de Deus está repreendendo, está ensinando, está educando vocês, mostrando para vocês qual é o caminho, qual é a vereda que vocês devem seguir, porque eu estou fazendo certo. Agora, quando a gente fala que a pessoa está errada e você começa a acusar uma idolatria, então eu estou errado. Então as pessoas começam a se afastar de mim. Mas o meu Senhor diz, não, continue pregando a palavra, continue apontando a idolatria, apontando o erro e acusando as pessoas, porque eles têm que se converter. Eles precisam se converter para voltar para mim de coração aberto e sincero. Amém, queridos irmãos? Essa foi a palavra. E aí eu fui dormir e no meio da noite eu tive um sonho. E aí eu vi um carro. Dentro do carro, na parte de trás do carro, tinha um homem e na direção do carro tinha outro homem. E o homem de trás deu um cachorrinho para o homem da frente.
para que o homem da frente orasse pelo cachorrinho. E o homem da frente disse: por que você não leva no veterinário o cachorrinho? Aí sabe o que o homem de trás disse, queridos irmãos? Ele diz assim: o cetro do poder está na mão dos apóstolos. O cetro do poder está na mão dos apóstolos. Queridos irmãos, essa mensagem foi para mim. Cetro, queridos irmãos, é aquele instrumento que um rei, quando sentava no trono para julgar uma pessoa, ele levantava, ficava na mão dele, chama cetro, queridos irmãos. Também é o cetro de um pastor. O que é o cetro de um pastor? O cajado. Qual é o cetro de um profeta? Uma vara. Queridos irmãos, é a autoridade. E essa autoridade, aquele homem que estava sentado atrás no carro, que foi mostrado para mim através de uma revelação, ele diz: o cetro do poder está nas mãos dos apóstolos. Jesus deu toda a autoridade aos apóstolos para ensinar, para repreender, para curar, para expulsar demônios e até perdoar pecados. Acredite quem quiser. Está escrito nas Sagradas Escrituras. E o Senhor me mostra exatamente: o cetro do poder está na tua mão, João Antônio. É com autoridade que você vai ensinar o meu povo. Amém, queridos irmãos.